Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Jesus Talkcast. Eu sou o Thiagão e mais uma vez estamos aqui para fazer um react. Você deve conhecer, já deve ter visto na capa aí, o padre Paulo Ricardo. A gente vai ver o que ele falou. Eu não sei, não de certa forma um deboche, mas estranho ele falar por que os crentes falam que acessa Jesus somente na Bíblia, somente com a palavra. Vamos fazer um react, vamos entender o que ele quis dizer, né? E vamos, dar a nossa reação aqui e em cima da Bíblia Sagrada também, falando o que a Bíblia fala, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos para mais um vídeo. Eu não sei por que os protestantes têm esse princípio tão estranho de sola escritura. Só com a Bíblia a gente consegue ter acesso a Jesus. Mas qualquer um enxerga que a Bíblia não pode ter caído do céu, né? Ou seja, o que Jesus fez, na realidade, foi trazer de lá do céu a revelação divina que é Ele mesmo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a palavra de Deus. Agora, bom, vamos lá. Ele falou por que é tão estranho esse caminho que eles falam de sola a escritura. E a Bíblia, por que a Bíblia não caiu do céu? Foi escrito por homens. Tá, mas o que vale é Jesus. Ele é o homem. Ele, é o nosso Deus, o Salvador. Tá meio fora, porque como que você vai acessar Jesus? Como que a gente vai conhecer? Como que você vai dar um discipulado, um estudo? Como que a pessoa vai conhecer Jesus? Eu entendo que a primeira coisa é que Jesus, ele é a figura central de toda a Bíblia Sagrada aqui. Toda a Bíblia, desde o início, desde a criação, dos profetas, enfim, de tudo, gira em torno de Jesus. Então ele é a figura central. Mas é através da Bíblia que a gente vai entender. Ele falou sobre a sola escritura. Primeira coisa, sola escritura, quando você vai entender, o que significa isso, sola escritura, ela é um princípio lá da Reforma Protestante. O que é esse princípio? Ela vai afirmar que a Bíblia é a única fonte de autoridade para a fé cristã. É isso que é sola a escritura e a autoridade para a prática cristã. Ela vai afirmar isso, a Reforma Protestante. Que não é só nela que encontra Jesus, como ele disse, mas através dela também. Mas ele disse que não precisa da Bíblia, não é só na Bíblia que encontra Jesus, não precisa. Por que tem esse negócio de que é só na Bíblia que encontra Jesus? Ele já trouxe, a gente encontra Jesus em muitos lugares. Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui de novo para a gente ver. Vamos lá. eu não sei por que os protestantes têm esse princípio tão estranho de sola escritura. Só com a Bíblia a gente consegue ter acesso a Jesus. Mas qualquer um enxerga que a Bíblia não pode ter caído do céu. Né? Ou seja, o que Jesus fez, na realidade, foi trazer de lá do céu a revelação divina que é Ele mesmo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a palavra de Deus. Justamente, mas como que você vai acessar Ele? Como que você vai acessar Ele? Indo na padaria? Indo no açougue? Como que você vai acessar Ele? Indo na balada? No quintal da sua casa? Como que você vai acessar? Você vai saber quem é Ele, o que Ele fez, entender a história dele. Agora, essa realidade, esse acontecimento histórico, e essa pessoa que é Jesus, nós entramos em contato com Ele através de tantas coisas. Dentro da igreja, a gente tem os sacramentos, a gente tem as escrituras, a gente tem a vida dos santos, a gente tem Você está vendo como dentro da igreja a gente tem os sacramentos, a gente tem a vida dos santos, tem as escrituras. Ué, mas... Então é através das escrituras. Gente, essas sola escrituras, os reformadores vão defender que qualquer ensinamento humano ele deve ser submetido à autoridade das escrituras sagradas. Então, mas ele está querendo dizer que na igreja eu vou encontrar Jesus. Mas através dos santos. O que ele está falando santos? Separados, irmãos? Ou ele está falando santos que a igreja levanta como santos? Você vai encontrar Jesus. Não. Mas tudo aquilo ali, mesmo que seja na igreja,
partiu de um princípio que iniciou nas Escrituras. Então quer dizer que eu não preciso acessar as Escrituras? Basta eu ir na igreja? Não, tá errado. Paulo, a Bíblia não ensina isso. Paulo já falou disso para a gente analisar e fazer um autoexame sobre isso. Sempre de quem está falando, ministrando, falando a palavra por causa dos falsos profetas. Mas vamos lá, vamos continuar vendo aqui, vamos lá. Tantas e tantas maneiras da graça de Cristo nos atingir. Então, quando a gente fala sola Escritura, bom, é como se dissesse assim, olha, você pode fazer a refeição que você quiser, mas só arroz e feijão, nada mais. Outras coisas, mais nutrientes. Ele está querendo dizer que, bom, vocês estão entendendo, né? É difícil de entender que você consegue encontrar Jesus de várias formas. Só que você só não dá para ficar só no arroz e feijão. Ele está querendo dizer que a Bíblia é o arroz e feijão. Não dá para ficar só ali, não é só ali que você vai encontrar Jesus. Está totalmente errado. Porque é através do arroz e feijão que a gente tem que comer todos os dias. É a Bíblia Sagrada. Ali estão os ensinamentos. Não adianta você ir na igreja só e procurar na igreja, como ele está falando, na igreja você encontra. Não adianta. Quando você vem aqui na Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, fala que a Bíblia é inspirada por Deus. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 30, a palavra diz que a gente tem que crer através dos Escritos. E não através da igreja, não através do que o padre ou o pastor está falando, não através de santos, não. Creia através dos Escritos, porque nenhum homem é perfeito, nenhum homem é 100%. Claro que você está na igreja, está escutando o evangelho, mesmo que você está escutando a palavra, uma pregação, o ensino na igreja, você tem que sempre analisar para ver se aquilo está de acordo com a Bíblia. Senão o cara pega o microfone, ele fala qualquer coisa, te ensina qualquer coisa lá e você vai acreditar achando que é de Deus, que é da Bíblia. E isso acontece hoje em muitas igrejas. Tá, vamos lá. Você poderia ter em outro lugar, outra maneira. Não, isso daí deixa de lado. Não faz sentido. Empobrecer tanto. Porque Jesus nos deu a igreja. Ele veio, escolheu os 12 apóstolos, fez a sua igreja. E aí, com estes 12, a sua igreja começou a ser aquela experiência de estar em contato com o Cristo vivo e ressuscitado. Ele está querendo dizer que só através da igreja que Jesus veio, trouxe os apóstolos e fez toda a igreja, e é através da igreja ali você tem um contato com Jesus. O que ele está explicando aqui, o padre, eu entendo que na igreja você tem acesso a isso, mas você jamais deve negar ou falar que nas Escrituras você não vai encontrar Jesus, que não precisa só ficar nas Escrituras. Pelo contrário, você tem que ficar principalmente nas Escrituras. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Antigamente a Bíblia falava que ele falava pelos profetas. Agora ele nos fala através do Filho. Como que você vai estar? Você vai ficar meditando e escutando, Filho, fala comigo. Não. Como que você vai escutar o Filho? Como que você vai ver o que o Filho ensinou, os ensinamentos que ele deixou? Através da Bíblia. Por que através da Bíblia? Salmo 119, 105 diz que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aí ele vai falar que ter a Bíblia como fonte de vida somente é muito pobre, é empobrecer. Ele está querendo dizer então que você tem que ter homens como fonte de vida? Você tem que ter padres e pastores como fonte de vida? Não dá. Eles são exemplos, são pregadores e ministradores, como nós somos também. Tá? Discipuladores, enfim, ensinadores. Mas o nosso exemplo é Jesus Cristo e é através da Bíblia Sagrada. Não é através de homens e de outras pessoas. Vamos lá, vamos ver. Essa igreja, inspirada por Deus, nos deu as Escrituras. Gente, é o seguinte, o que acontece aqui? Vamos entender aqui um pouquinho agora. Quando a igreja, a palavra fala que a igreja, igual o Mãe falou, que ela dá o quê? Os santos. A igreja ela tem doutrinas. A igreja ela faz parte, é o corpo de Cristo. Mas não dá para ser visto como algo que vai te levar até Jesus. Não é só aquilo que vai te levar até Jesus. O que vai te levar a Jesus é a Bíblia, é a palavra de Deus, porque a palavra é vida. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, o tempo todo é Ele, a Bíblia gira em torno dele, é somente Ele. Então o que acontece? É através de Jesus. Somente através dele, não tem outro meio. E para você descobrir e aprender sobre Jesus, sobre a verdade, não sobre qualquer coisa que ensinam, é através da Bíblia.
Só Jesus, só a palavra salva, só a palavra leva. Certo? Quando a gente vai ler Mateus 7,15, você vai ler 2 Pedro também 2,1 aqui, ele fala, nos alerta sobre os falsos profetas, os falsos mestres. Então a gente tinha que estar ligado nas escrituras, através da escritura. A palavra, ela é luz, ela é vida. A palavra, ela é o caminho. Por isso que, como disse aqui, que os reformadores disseram, falavam sola escritura, só a escritura, só a escritura, só a Bíblia. Por isso eles afirmam, porque é a única fonte de autoridade para fé e prática cristã. Não tem outra fonte, outra saída. Se você concorda, deixa o seu like, se inscreve no canal aí, compartilha esse vídeo com mais pessoas aí, tá certo? E me aguarde até o próximo vídeo.